Brasil 3, Haiti 0. Finalmente saiu a primeira vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Vamos lá, né? Depois de um empate sofrível, né, com desempenho muito aquém daquilo que se espera da seleção mais importante do futebol mundial, finalmente conquistamos a primeira vitória. Foram 3-0, com placar construído no primeiro tempo, né, e um segundo tempo bem questionável também, né? Vamos lá, vamos entender um pouco desse processo. Quero saber também o que você entendeu, deixa aí nos comentários. E aí, olha só, primeiro tempo mais competitivo, mais concentrado, de um time mais equilibrado, né? O Carlos Ancelotti decidiu colocar o Danilo no time, tirou o Igor Thiago e colocou o Matheus Cunha, ao meu ver, mais ou menos aquilo que deveria ser, né? E aí no plano defensivo, no primeiro tempo, nós tivemos um baita de um desempenho com destaque para o Douglas Santos, né? Ainda acho que a dupla de zaga da seleção brasileira está exposta e ainda insistindo muito em lances de longa distância, mas com dificuldade ainda na primeira construção, né? Casimiro fez um jogo melhor, mas ainda aquém daquilo que eu acho que tem que ser pro camisa 5 da seleção brasileira, né? O Bruno Guimarães melhorou seu desempenho, mas o grande destaque, sobretudo, foi no meio-campo o Lucas Paquetá. Tanto no jogo defensivo como no jogo ofensivo. Desarmou, deu bote, estava em todos os lados do campo, mas fez aquilo que um jogador de meio-campo da origem histórica do futebol brasileiro tem que fazer, né? Deu passe vertical, tentou fazer o jogo associado, sobretudo ali do lado esquerdo, e que de fato também foi contemplado por um bom jogo de todo o lado esquerdo, né? Acho que o Douglas Santos foi bem, o Matheus Cunha muito bem e o craque do time, Vinícius Júnior, né? Dos 11 jogos, os 11 últimos gols da seleção brasileira em Copas do Mundo, 10 com participação do Vinícius. Só não enxergava isso quem tem miopia, né? Falta óculos, né? Miopia futebolística e miopia social, cognitiva, sei lá, da forma como vocês queiram entender, tá certo? Essa birra, né, com o Vinícius Júnior, ela passa de uns limites, né? Passam dos limites do aceitável, né? Mas enfim, se espera muito do Vinícius, né? E ele tem contribuído e muito bem com a seleção brasileira, né? Bom, ainda acho que a gente tem algumas dificuldades no fluxo de jogo. A gente vai precisar entender que essa seleção brasileira ela vai ser talhada por jogo de transição. Então, quem atacar o Brasil muito provavelmente vai ter dificuldade. Eu acho que se não tiver um jogo de encaixe muito forte no Vinícius Júnior, se deixar ele no mano a mano, ele vai dar trabalho, ele vai decidir jogos, que eu acho que é isso que se espera também dele, né? Mas para isso eu acho que o time tem que ser um pouco mais equilibrado no meio de campo, né? Bom, o Rafinha melhor do que no jogo passado, machucou, infelizmente, mas ainda muito aquém daquilo que se espera daquele que foi um dos 5 melhores jogadores de futebol do futebol mundial na última temporada. Eu acho que o Rafinha tem muita dificuldade no jogo de associação com esses jogadores da seleção brasileira, né? Eu ainda acho que ele olha pouco para o companheiro, né? Quando finalizou 2 vezes, uma com uma certa displicência, né? Uma outra fez o gol, mas estava um pouquinho à frente, né? Também numa boa jogada de Bruno Guimarães, tá? Mas eu acho que falta ao Marquinhos sentir o jogo, né? Sentir essa pressão, né? Mas eu não fui formado no futebol brasileiro e tal. Não, cara, isso pouco importa. Tá vestindo a camisa mais importante do futebol mundial. Mas eu acho que a seleção brasileira fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo deixou muito a desejar. Você não pode ter uma seleção haitiana, né, finalizando mais do que a seleção brasileira, não mesmo, né? O Alisson, inclusive, quando foi acionado e teve um bom desempenho, mas ainda, repito, tá? Eu acho que a dupla de zaga da seleção brasileira é uma dupla de zaga ainda insegura, ainda pouco entrosada, né? E teve um bom auxílio no setor defensivo dos 2 laterais, que acho que fizeram um bom trabalho, Danilo e Douglas Santos, né? Achei que a entrada do Ryan
foi precipitado, eu teria entrado com o Luiz Henrique, né? Acho que ainda mais com uma estreia no Copa do Mundo, acho que o Ryan fez um jogo discreto, né? Acho que o jogador dali, se for manter esse esquema, deveria ser o Luiz Henrique ou uma possibilidade, né, de colocar o Endrick como ele joga no Lyon, ou como ele jogou esse ano no Lyon, mais aberto pela direita, mas fazendo esse jogo, né, de se direcionar ao centro da área, né? Eu acho que essa talvez seja uma possibilidade, né? Eu entraria no lugar do Rafinha, eu entraria num 4-4-2 clássico, né? Com Casimiro, Danilo Santos, Bruno Guimarães e Paquetá, né? Com Vinícius e Matheus Cunha trocando de posição na frente, né? E o Vinícius livre, evidentemente. Mas eu acho que ele não vai fazer. Ele vai manter o esquema com três, né? Com Casimiro, Bruno e Paquetá, né? Com Matheus Cunha fazendo esse pêndulo, né? O famoso, né, ponta de lança moderno. E ele deve entrar ou com o Luiz Henrique ou com o Ryan, porque ele acha que o Ryan recompõe melhor do que o Luiz Henrique. Mas eu acho que o Luiz Henrique no 1 contra 1 ele pode ser decisivo e isso pode ajudar muito a seleção a achar os gols que são necessários. Assistindo os jogos de Holanda e Japão, primeiro são possíveis adversários bem perigosos, né? Não acho um jogo simples contra a Escócia, não mesmo, né? Como eu acho que a seleção marroquina tende a melhorar e vai fazer um bom jogo contra o Haiti, né? Deve fazer um bom jogo contra o Haiti, mas ainda falta muito para a seleção brasileira e eu acho que a gente precisa potencializar o Vinícius Júnior, fazer o jogo ser construído para ele. Ele tá na veia, ele vai ser decisivo e se demole, se atacar o Brasil, se o jogo do Ancelotti, que é meio teimoso, né? Mas se o jogo que ele tiver analisando, porque eu acho que ele tá preparando o time para as etapas finais mesmo, né? Se o jogo que ele estiver pensando der certo, que é o jogo de quem ataca o Brasil e deixa os flancos abertos, a gente tem alguma chance de ser competitivo nessa Copa, tá certo? Mas eu acho que no mais é isso. Acho que a seleção tende a melhorar, tende a se adaptar melhor ao campo, tende a se adaptar melhor ao calor, né? Mas lembre-se que é final de temporada, então tem muito desgaste. E acho que esse jogo contra a Escócia, inclusive, é um jogo que a tendência é que o Carlo Ancelotti preserve jogadores que estão com o segundo cartão amarelo, como é o caso, né, de Casemiro e Douglas Santos. Deve entrar Fabinho e Alexandro, e isso muda um pouco as características, sobretudo no flanco do lado esquerdo, porque o Douglas Santos apoiou mais, fez um jogo mais associado com o Vinícius, e isso ajudou no desempenho do Vinícius e do Matheus Cunha, tá bom? Mas é isso, vamos que vamos para a próxima rodada, esperando que a seleção brasileira possa evoluir. Tá certo? Grande abraço para todo mundo. Comenta aí o que você achou. Deixa aí seu palpite pro próximo jogo da seleção brasileira e vamos que vamos. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.